e até amanhã. A gente segue falando sobre esse setor de energia, mas de volta a Brasília, porque começou a valer nesta quarta-feira a volta dos impostos federais com uma alíquota de PIS/COFINS a 47 centavos por litro de gasolina e a 2 centavos para o etanol. A medida, no entanto, está valendo a partir de medida provisória. A Yasmin Costa está acompanhando todo esse assunto durante todo o dia e traz agora detalhes para a gente. Yasmin, boa noite. Conta para nós, há um prazo para essa MP passar pelo Congresso Nacional? Oi, Lívia, boa noite para você também, para todo mundo que está com a gente. Olha, o Congresso Nacional, deputados e senadores, tem um prazo de 120 dias para fazer a análise. É um prazo de 60, prorrogado por mais 60, que termina aí com 120 dias, para fazer a análise dessa medida provisória. E quando começa a contar esse prazo? Quando a medida provisória ela é publicada no Diário Oficial da União. Ou seja, essa MP que trata da reoneração dos combustíveis foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Então, de hoje a 120 dias, deputados e senadores, eles precisam fazer essa análise da medida. Por quê? Porque a MP, ela tem força de lei, já está valendo, mas por conta das determinações constitucionais, ela precisa passar por uma comissão mista especial criada aqui dentro do Congresso Nacional, que inclui deputados e senadores. Depois dessa comissão, o projeto ele tem um parecer ali favorável ou não. Caso favorável, ele vem para análise aqui do plenário da Câmara dos Deputados, depois vai para análise do Senado Federal, aprovado no Senado e na Câmara, segue para a sanção presidencial e aí continua valendo continua com a validade essa medida provisória. Como eu disse, tem 120 dias para pautar esse projeto, mas a partir de 45 dias, tudo fica trancado aqui na Câmara dos Deputados. Ou seja, muitos projetos ficam impedidos de ser votados se não for votada essa questão da medida provisória. Um ponto importante é que ainda não existe, pelo menos a princípio, sinalização para que essa MP comece a tramitar aqui dentro do Congresso Nacional. Mas eu conversei hoje com muitos deputados e senadores, eles avaliam que essa medida precisa ser pautada aqui dentro e que muitos vão estar de olho no legislativo, do executivo, melhor dizendo, para ver como eles vão atuar com esse retorno de impostos, já que eles avisaram ali, a equipe, a ala econômica do governo do presidente Lula disse que essa era uma medida necessária para garantir ali políticas sociais, principalmente. Por isso, o legislativo, alguns parlamentares que eu conversei aqui já disseram que vão ficar de olho aí como vai ser o retorno desses impostos aí agora pagos novamente pela população. E por aqui nós seguimos de olho em todas essas movimentações também. Obrigada, Yasmin. Bom trabalho para você. Mais um giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Começo com você, Marcelo Suano. A gente sabe que essa MP já está valendo de reoneração de gasolina e etanol, pelo menos uma reoneração parcial e gradual, e que ontem foi anunciado a partir de hoje aquele reajuste nos preços praticados pela Petrobras às distribuidoras. Mas para além dessas questões teóricas e técnicas, na prática, para abastecer o seu veículo, você já vê diferença nas bombas em relação aos valores? Sim, em alguns postos você já encontra, Lívia, mas olha que coisa curiosa. Faz-se uma política de reoneração e joga-se para a Petrobras a acusação de colocar um preço que é indevido. Imaginando, inclusive, que está inadequada a questão da distribuição dos dividendos, sabendo que o governo precisa desses dividendos para cumprir todas aquelas suas promessas, não de campanha, mas promessas de coligação. A reoneração foi exatamente para ter preços, para ter, melhor dizendo, recursos para garantir que haja uma distribuição adequada daquelas promessas de coligação. O que nós temos diante de nós, em especial depois da crítica de Sua Excelência Gleisi Hoffmann, que estão trazendo um problema para uma empresa que conseguiu ser saneada, produzir lucros e, em especial, vai ter o dedo político trazendo desconfiança. Certamente vai ter uma desvalorização das suas ações. O mais assustador de tudo isso é que se pergunta, o Viga falou muito claro, é uma lei da oferta e da procura. Eu complemento para encerrar.
Onde está a lei da concorrência? Talvez aí esteja o problema. Seria interessante que houvesse uma grande concorrência com muitas empresas tratando da questão do petróleo no Brasil. Este talvez seja o caminho, mas isso vai ser muito difícil em curto prazo. Agora, Capeza, Yasmin muito bem explicou para a gente sobre o trâmite e a validação de uma medida provisória. Essa medida provisória que reonera gasolina e etanol assim que é publicada e já foi publicada, segue valendo, já está em vigor. Mas para que ela continue valendo para os próximos meses, é preciso que ela seja aprovada no Congresso Nacional em até, no máximo, 120 dias. Passar por todos os trâmites na Câmara e no Senado também. Você vê como possível alguma dificuldade para que essa MP seja aprovada nos próximos meses? Não, me parece que o governo deve ter uma maioria tranquila para fazer essa aprovação e eu espero que seja uma maioria responsável, porque em matéria orçamentária não existe milagre. Não dá para prometer uma série de programas de inclusão social sem que do outro lado você aumente ou mantenha a sua receita. Incentivo fiscal, a própria expressão já diz, é um incentivo, é uma medida transitória, temporária no tempo. Se ela se torna definitiva, já não é mais incentivo, é renúncia fiscal. Então, em primeiro lugar, o governo não tem outro meio, a não ser a reoneração dos combustíveis como forma de garantir e fazer frente. Vemos agora a questão do Bolsa Família, com outros acréscimos que vão ser dados para criança até 6 anos, criança de 7 até 18 anos, tudo isso custa dinheiro, evidentemente. Se você vai fazer uma redistribuição de renda, um programa de reinserção social, você precisa do outro lado aumentar a sua receita. Por outro lado, o governo ganha com a reoneração dos combustíveis, mas com essa conversa de que vai reter a transferência de dividendos, isso vai provocar um resultado imediato. A Petrobras é uma sociedade de capital aberto, ela tem ações na Bolsa de Valores, os acionistas vão lá e compram na Bolsa de Valores as suas ações. Se os acionistas não têm redistribuição de dividendos, automaticamente vão querer se livrar das ações e vai ter uma queda no valor da Bolsa de Valores, e isso impacta diretamente na receita que o governo tem como principal acionista, 51% da sociedade de economia mista, que é a Petrobras. Então, é uma medida necessária por um lado, mas por outro, esse tipo de argumentação ideológica, jurídica, político se metendo na área econômica e falando sobre o que não entende, vai trazer como consequência dar um passo para frente e 2 para trás.